Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Continuando o tema Ao que Vencer, sobre as 7 igrejas da Ásia, hoje na nossa leitura diária, estaremos encerrando a carta à igreja de Filadélfia. Então, a nossa leitura diária hoje se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e nunca mais sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, o versículo 10, ao qual nós lemos, diz que, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os habitantes da terra. Este é um versículo, irmãos, que gera muita polêmica e discussões teológicas. Algumas teorias, irmãos, teológicas afirmam que por causa deste versículo, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Que a igreja não passará, a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Já uns acreditam que este versículo diz que guardará, não que retirará da provação. Como o Daniel. Daniel foi guardado dos leões, mas passou pela cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados do fogo, mas passaram pela fornalha. Então, como a nossa leitura diária ela não tem este princípio, não é a ideia nossa discutirmos aqui teologia, e sim aplicarmos o texto para a oração e meditação da palavra, o Senhor diz aqui, irmãos, que a igreja, por ser perseverante, será guardada. Então, irmãos, nós vemos que mesmo numa tribulação, mesmo passando por um problema, você será guardado pelo Senhor Deus. Pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu compromisso de andar com Deus, o Senhor te guardará, o Senhor te livrará. Então, irmãos, que você possa ter esta palavra. Mediante a este versículo, pela fidelidade que nos leva ao Espírito Santo de Deus, a andar, a trilhar o caminho do Senhor, nós somos guardados dentro da tribulação. O versículo 11, irmãos, ele diz: Venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Este versículo, irmãos, nos mostra que não adianta nós se esforçarmos tanto, se empenhar tanto e no final perder a recompensa. E no final chegarmos e não termos direito à recompensa. Jesus, ao retornar para o céu, já deixou a expectativa da sua volta e nos exorta a estarmos sempre prontos. São duas maneiras distintas que podemos partir desta vida, ou através da morte do nosso corpo, ou através do arrebatamento da igreja. E para ambas, irmãos, temos que estar preparados, porque nenhuma das duas nós sabemos o horário nem o dia marcado. Não adianta passar por tribulações, não adianta passar por provas, não adianta passar por perseguições e no último instante perder a salvação e chegar na linha de chegada sem a coroa. É igual aquela corrida de revezamento, que um vai correndo e passando o bastão para o outro. Se todos eles correrem, se esforçarem para chegar em primeiro, e o último que chegar lá tiver sem o bastão, foi em vão a corrida. Então, irmãos, que possamos estar em fidelidade com Deus,
estar sempre pronto, ou para a morte física do nosso corpo, ou para o arrebatamento da igreja. Eu grifei ali, irmãos, sem demora. Eu queria deixar um texto para os irmãos que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Eu não sei se você já viu alguém falando: desde quando eu nasci eu escuto que Jesus vai voltar. Desde quando eu entrei na igreja eu escuto que Jesus vai voltar. E até hoje nada. Meu avô já falava que Jesus ia voltar e até hoje nada. Veja aqui a palavra do Senhor, irmãos. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns tenham por tardia. É Deus quem sabe a hora e o melhor momento. Mas mesmo Deus, com todo o poder, Ele nos dá uma explicação. Diz assim o versículo: Mas é longâmino para convosco. Quer dizer, Deus tem muita paciência com o homem. Mesmo com todo o seu pecado, mesmo com toda a sua ironia, mesmo com toda a sua falta de temor para com Deus, Deus ainda tem muita paciência com o homem, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Jesus, irmãos, ainda não voltou, ainda não veio buscar a igreja, não para que você fique com muitos anos de crente e fique cansado, para que você não chegue no final e alcance a sua vitória, mas para que todos tenham chance de se arrepender, para que todos tenham chance de se salvar. É por isso que cabe a nós ficarmos firmes e prontos para a volta do nosso Jesus. No versículo 12, irmãos, começa as promessas daquela igreja. Ele começa dizendo: Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Jesus, irmãos, faz uma promessa para que o povo de Filadélfia entenda. Como nós dissemos na leitura diária de ontem, aquela cidade sofria muitos terremotos. Então era normal que as suas casas caíssem, que as suas construções desmoronassem. E a primeira promessa que Jesus faz para eles é que vocês serão coluna no santuário de meu Deus. Ele está dizendo, irmãos, ele está confortando aqueles corações para que eles saibam que mesmo eles estando numa cidade com tantos prejuízos causados pelos terremotos, lá no céu eles não passarão mais por essas tribulações. Lá no céu eles serão colunas estáveis, livres, que durarão para sempre no santuário de Deus. Não serão mais assolados por tremores, não serão mais assolados por desmoronamentos, mas estarão eternamente fixadas no santuário de Deus. Outra coisa que Deus fala, que Jesus fala à sua igreja: gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Esta promessa, irmãos, se dá pelo fato que num dos terremotos que teve naquela cidade tão grande, Tibério, o imperador de Roma, ele bem dizer que financiou toda a reconstrução daquela cidade. E por um tempo, irmãos, eles pensaram em homenagear aquela cidade, a Tibérios, pondo o nome dele na cidade, tirando o nome de Filadélfia e colocando o nome de Tibérios no lugar. É por isso que Jesus fala: olha, pela sua fidelidade, por suportar a perseguição e não negar o meu nome, colocarei de ti uma porta aberta, mas também no céu, na eternidade, colocarei o nome da cidade do meu Deus e o nome do meu Deus sobre vocês. É uma homenagem que Jesus está fazendo. Por eles não permitir que a igreja se destruísse, por eles não permitir que a igreja se acabasse, Jesus os honraria, colocando o nome deles, o nome de Deus em homenagem sobre eles no céu. E o versículo 13 termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Filadélfia, irmãos, é a igreja, é o modelo de igreja que Jesus quer. Passa por tribulação, passa por perseguição,
mas é fiel. Continua fiel. Filadélfia, irmãos, era uma igreja humilde, mas fiel. Se constituía de verdadeiras lamparinas no meio das trevas. Era uma igreja amada por Jesus, menina dos seus olhos. Vê lá em Zacarias capítulo 2, versículo 8, o que Jesus fala sobre a menina dos seus olhos. Nenhuma censura, nenhuma correção foi dada por Jesus a esta igreja. Mas Jesus disse: uma porta aberta colocarei sobre ti. E esta porta aberta, irmãos, do Evangelho, em Mateus 16, 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Filadélfia, irmãos, existe até hoje. É um pequeno povoado. Ainda há um pouco de cristianismo lá. Embora o seu domínio hoje, a sua religião predominante, seja a religião muçulmana. Mas, irmãos, ainda tem fiéis lá. A igreja, irmãos, com tribulação, a igreja que sofria uma perseguição eterna, mas deixava para Deus. Ele não ia tirar satisfação, ele não virava a cara, mas ele ponhava em oração. Procurava que Jesus trouxesse a solução, não solução terrenas. Porque Jesus já avisa, né, irmãos? No mundo passarei por aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, que nós possamos seguir o exemplo da igreja de Filadélfia e com fidelidade no nosso coração podamos dizer: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E se você está passando por perseguições, por problemas, seja em qual área for, irmãos, na igreja, no trabalho, na família, nas suas finanças, em qual área for, não busque soluções terrenas, não. Coloque nas mãos de Jesus. Entregue para Jesus, mas não aquela oração que você entrega para Jesus, depois você vê a pessoa e tira a satisfação. Não. Entrega para Jesus e tenha paz no seu coração. E deixa que Ele resolva. Amém? Esta foi a carta de Filadélfia, a nossa leitura diária de hoje. Que Deus te abençoe. Amanhã iniciaremos a carta à igreja em Laodiceia. Então, podendo, compartilhe e esteja conosco também a partir de amanhã. Obrigado, que Deus te abençoe e uma boa noite. Amém.